A escravidão na Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica se refere à Grécia e à Roma antigas. Mais especificamente, trata-se do período de tempo que corresponde entre os séculos 8 a.C. e 5 depois de Cristo, na região da Europa e outras áreas próximas a ela. Esse período se inicia com as famosas poesias gregas de Homero, tais como a Ilíada de Homero e a Odisseia, e se finda com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo de história aqui no canal Portal Sigma. Espero que gostem do conteúdo do canal e que lhe seja útil para o vosso crescimento intelectual. Se gostarem do vídeo, do canal, do conteúdo, ajudem-nos com o vosso like, comentário, compartilhamento e inscrição. Tudo isso é muito importante para nós e ajuda muito o nosso crescimento e desenvolvimento aqui no YouTube. Além disso, vocês também podem nos ajudar se tornando membros assinantes do canal. Os membros têm acesso a benefícios exclusivos e além disso, vocês ajudam muito o nosso canal a crescer. Vocês também podem estar nos seguindo nas nossas páginas nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Todos os links se encontram aqui na descrição desse vídeo e eu não posso deixar de mencionar que aqui também na descrição desse vídeo está o link para vocês acessarem o meu e-book, o qual está disponível para compra no site da Amazon. Então se quiserem comprar, além de nos ajudar imensamente, estarão recebendo um conteúdo que eu mesmo produzi com muito carinho, esmero, esforço e dedicação para aqueles que desejarem ler o mesmo. É fato que várias civilizações antigas escravizaram povos, tais como os persas, os babilônicos, os egípcios, dentre muitos outros. Algo que é importante ressaltar é que na Antiguidade Clássica, a escravidão era diferente daquela da Idade Moderna, diferente de quando os portugueses escravizaram os nativos que viviam no Brasil, e diferente também do tráfico negreiro, também praticado por esse mesmo povo colonizador, quando eles trouxeram os povos da África para o continente americano. O primeiro código de leis do mundo, escrito há mais de 3.700 anos, foi o famoso Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei do grande Império Babilônico, assim como Nabucodonosor II, que também foi, mais tardiamente, um rei desse grandioso império. Esse código de leis foi escrito há cerca de 1700 anos antes de Cristo e já falava sobre a escravidão. Com isso pode-se ver que já existiam escravos séculos antes da Antiguidade Clássica. O termo escravo ele vem do latim sclavus, que significa algo como pessoa que é propriedade de outrem, revelando que a pessoa nessa condição estava sujeita a outra pessoa, e também vem do termo eslavos, termo este que pode se referir ao povo eslavo, o qual foi escravizado no passado. Existiam muitas cidades-estado gregas importantes, como por exemplo Pérgamo, Corinto, Tebas, Olímpia, esta importante cidade onde o deus Zeus era reverenciado e onde Fídias fez uma estátua magnífica do deus Delfos. Já ouviram falar do oráculo de Delfos, não? Entre tantas outras. Mas aqui será tratado sobre duas importantes cidades-estado, a saber, as polis de Atenas e Esparta. Na cidade que levava o nome da deusa da sabedoria, Atena, tem-se a democracia. Esse termo é a união de duas palavras gregas, a saber, demos e krasia. A palavra demos significa povo, enquanto a palavra krasia significa força, poder ou governo. Portanto, significa o poder do povo ou o governo do povo. Contudo, a democracia ateniense era muito distinta da conhecida atualmente. Em Atenas, apenas os homens eram considerados cidadãos, mas eles precisavam ser atenienses, filhos de pais atenienses e ter mais de 18 anos. Mulheres, crianças e estrangeiros não gozavam dos mesmos privilégios, portanto não tinham esses direitos. Claramente, isso ajudou no desenvolvimento de uma separação dentro da sociedade ateniense. Eu já lhes ensinei um pouco sobre palavras gregas ao longo de muitos vídeos e transmissões ao vivo aqui no canal, e eu vou ter que fazer isso novamente. Arete e kakia são duas palavras gregas. Arete significa virtude, enquanto kakia tem sentido de imoralidade. Da palavra areté vem o termo aristocracia, e a cidade de Atenas surgiu como uma polis aristocrática.
e o poder estava nas mãos dos aristocratas chamados de eupátridas. Os eupátridas eram os grandes proprietários de terra. Esses aristocratas tinham muitos escravos para cuidar de suas plantações e de seus bens. No passado, haviam dois tipos de processo de escravização, que eram por conta de dívidas, ou seja, uma determinada pessoa passava a dever uma quantidade elevada para outra e se tornava escravo dessa até que a dívida fosse sanada, fosse paga. E também havia o escravizado de guerra, isto é, quando uma nação conquistava um território, levava alguns habitantes como cativos, escravos de guerra, eles eram tratados como espólio de guerra, prêmios de conquista. Essas eram duas maneiras de escravização que aconteciam na Grécia e em Roma, mas também em outras regiões do mundo antigo. Escravização por dívidas, quando uma pessoa se endividava, e por guerra. Isso de dívidas acabou aumentando muito por conta dos aristocratas e dos grandes proprietários de terra que acabaram escravizando os pequenos proprietários de terra em Atenas. Isso levou a muitas revoltas, mas sobre isso falaremos em um vídeo posterior, pois tratará especificamente sobre Clístenes, Solon, democracia e outras relações de poder na Grécia, e também o escravizado por guerra, o qual era conquistado e levado como cativo para outra terra. Até mesmo a Bíblia Sagrada relata um episódio interessante sobre o assunto, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4 e no versículo 1, que diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou o profeta Eliseu, pois o seu marido era servo de Eliseu e havia morrido, e provavelmente aquele homem havia deixado uma grande dívida para ser paga, pois credores foram até a casa daquela viúva para tomar os seus filhos para trabalharem para ele, a fim de que aquela dívida fosse quitada. Obviamente ela foi desesperada até Eliseu, e Eliseu a ajudou. Em Atenas também havia esse tipo de escravo, o por dívidas. Esse tinha sua renda por seu trabalho e poderia se livrar daquela condição. É bom lembrar que a escravidão nessa época da Antiguidade Clássica não era por questão de etnias, era por guerras ou por dívidas. E esse tipo de escravo não ficava trabalhando nos engenhos de açúcar como foi com os escravos na época do Brasil colonial. Pode parecer estranho, mas esses escravos trabalhavam como professores, pedagogos e até mesmo poderiam exercer cargos públicos. Existiam vários tipos de escravos em Atenas. Os escravos urbanos, que desempenhavam várias funções, tais como trabalhos de artesanato, construção civil e até mesmo como guardas na cidade, cuidando e zelando pela segurança do local. Os escravos rurais, os quais trabalhavam nos campos, desempenhavam funções mais pesadas, como por exemplo cuidar dos animais, da agricultura e da terra. O trabalho como mineiro também era considerado difícil e cansativo, pois trabalhar nas minas era exaustivo. A escravidão por dívidas foi abolida por um líder político de Atenas, um homem chamado Solon. Solon foi o legislador e poeta grego que nasceu em Atenas e era de uma família de aristocratas. Alguns eupátridas encurralaram economicamente alguns pequenos proprietários de terra e por conta disso, esses pequenos proprietários se endividaram e acabaram tornando-se escravos. Mas, abusando do poder, os eupátridas colocavam impostos altíssimos sobre seus escravos e essas atitudes geraram revoltas. Solon era um arconte. Vamos voltar para o grego? Arcon em grego significa que é uma pessoa responsável por um arquê. A palavra arquê em grego significa cargo. E Solon, ele era um legislador. Ao contemplar uma situação de dificuldades em sua cidade, ele confronta os aristocratas e reformula leis. Com isso, ele faz a abolição da lei que fazia os endividados se tornarem escravos em Atenas. A abolição ocorreu no século 6 a.C. Além disso, cidadãos atenienses não poderiam ser escravos. Com isso, o número de escravos diminui acentuadamente. No entanto, para que a democracia existisse em Atenas, o escravo era extremamente necessário. Afinal, com os escravos trabalhando nos campos e nas cidades, os homens livres tinham mais tempo para se reunirem em teatros e ágoras, para discutir sobre política, artes, crenças e diversos assuntos que faziam parte do cotidiano dos gregos. Reuniões em termas também era uma atividade grega.
Com tempo livre, obras de arte poderiam ser feitas, os homens filosofavam sobre os mais variados assuntos e também frequentavam as assembleias para discutirem e aprenderem mais sobre os aspectos políticos e econômicos do momento. Os escravos por guerra eram aqueles que tinham suas cidades conquistadas e derrotadas. Após a derrota, eles eram levados por comerciantes de escravos a pontos de venda de mercadorias, áreas com considerável concentração de pessoas ou então nos portos. Atenas possuía muitos escravos, tanto por guerras quanto por dívidas, mas com a reforma de Solon esse número caiu. Foi então necessário expandir os limites territoriais com guerras contra outros povos. Com isso, mais prisioneiros de guerra eram feitos e, consequentemente, mais escravos advindos de conflitos. Outra importante cidade grega foi Esparta. A polis surgiu aproximadamente no século X, 9 a.C. e foi uma grande cidade militar da Grécia Antiga. Sua política era tremendamente diferente da organização de Atenas. A organização social de Esparta tinha como base os escravos, que eram chamados de ilotas. Os ilotas eram os escravos da terra, os quais eram isentos de direitos e trabalhavam para sustentar Esparta e sua elite. Algo que deve ser informado é que em Esparta o escravo não era propriedade de alguém, ele pertencia ao Estado e servia ao mesmo. Acima dos ilotas haviam os periecos, homens livres, tais como comerciantes, mas estes não tinham direitos políticos como os esparciatas, os quais estavam acima dos periecos na organização social espartana. Temos então os ilotas, os periecos e os esparciatas. Esparta era uma cidade militar, portanto, os escravos obtidos em Esparta eram por meio de guerras e conflitos. Os ilotas consistiam em mais de 50% da população e formavam a base da sociedade espartana, trabalhando sob o terror dos espartanos. Mas não eram somente escravos oriundos de conflitos. Os espartanos conquistaram e derrotaram os povos daquela região onde viviam e os escravizaram. E isso também explica a grande diferença entre o número de livres e escravos nessa polis. E eles treinavam muito, até mesmo para controlar esses ilotas e impedir que eles fizessem algum tipo de revolta, revolução, pois vale lembrar, eles eram a maioria dentro de Esparta. Alguns exercícios que os espartanos realizavam, eles utilizavam ilotas e acabavam matando eles durante os exercícios militares. Era uma forma de controlar um pouco da quantidade de escravos, bem como mostrar aos demais que não deveriam se levantar contra os soldados espartanos, pois isso seria uma tentativa de morte. Roma cresceu muito com campanhas militares e conquistou uma parte considerável do mundo antigo. Seu poder e influência se estendeu imensamente e até os dias atuais o seu domínio impressiona aquele que estuda sobre ela. Até aqui temos falado sobre a Grécia, então agora falaremos sobre Roma e como eram os processos de escravização em Roma. Por meio de expedições militares e invasões, Roma se expandiu. Regiões que não resistissem às suas investidas eram poupadas, no entanto, passavam a fazer parte de Roma e deveriam pagar impostos e tributos aos romanos, mas nem todos aceitavam a dominação romana de forma calma e pacífica. Muitos que se levantaram contra Roma foram obliterados pelo poder avassalador dos exércitos romanos. Na organização social romana também haviam os escravos, como sendo a base de Roma e do trabalho. Em Roma, os escravos também eram adquiridos por meio de guerras nessas investidas militares dos romanos ou por dívidas, da mesma forma que acontecia com os gregos. Os escravos estavam na base, acima deles estavam os clientes, os quais não eram pessoas que entravam em lojas para comprar produtos como livros ou jogos de videogame. Os clientes, embora seja semelhante ao termo usado hoje por pessoas que entram em estabelecimentos para adquirir um produto, eram em Roma pessoas livres, mas dependiam dos patrícios. Eles tinham o apoio de alguns romanos de forma política e econômica. Acima dos clientes estavam os plebeus. Eles serviam no exército e eram artesãos e comerciantes. Não tinham os direitos dos patrícios e não poderiam exercer cargos públicos. No topo da organização social estavam os patrícios, os quais eram os grandes proprietários de terra, os aristocratas romanos que eram donos de fazendas, terras e animais.
Em Roma, vários escravos eram utilizados para a diversão do povo. Eles eram lançados em arenas para lutarem como gladiadores. O nome gladiador vem do latim gladiator. Esse nome foi atribuído por conta do nome de uma das espadas usadas por esses combatentes. Tal espada era chamada de gladio. Muitos morriam em combates sangrentos em arenas para a diversão do público romano. Alguns gladiadores eram exímios guerreiros e tinham plateias que torciam pela sua vitória. Alguns lutadores ganhavam benefícios. Mas, assim como alguns aristocratas gregos abusaram de seu poder sobre seus escravos, em Roma os gladiadores também foram maltratados e tratados com muita violência. Essa atitude gerou revolta e um dos gladiadores envolvidos era Espartaco, ou então Spartacus. Esse homem, provavelmente proveniente da Trácia, foi escravizado pelos romanos e forçado a lutar para o entretenimento das pessoas em Roma. Devido às péssimas condições a que eram submetidos, Espartacus e um grupo de escravos que se uniu a ele se rebelaram contra as forças romanas. Um número enorme de homens se uniu ao gladiador que durante 3 anos manteve uma revolta contra o maior império da época. Ele foi derrotado por Pompeu e Crasso, mas conseguiu sobreviver por cerca de 3 anos com a sua revolta. Pompeu e Crasso foram os homens que formaram uma aliança com Júlio César, uma aliança chamada de Triunvirato, sobre a qual podemos falar futuramente aqui no canal. Da mesma forma que aconteceu com a Grécia, em Roma também foi abolida a escravidão por dívidas, e além disso, os plebeus poderiam exercer cargos públicos, isso conforme a lei Licínia Sestia. Isso ocorreu no século IV a.C. Em Roma, quando um escravo era liberto, recebia o nome da família daquele que era seu dono, portanto passava a ter cidadania romana após conseguir a libertação. E eu aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de aprender um pouco mais sobre como eram esses processos de escravização, de escravidão na Grécia e em Roma durante o período da Antiguidade Clássica. Se gostaram do nosso conteúdo, do canal, do material que produzimos para vocês, já sabem como nos ajudar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.